Muito bom dia, eu sou Olívia Machado e nós estamos no ar com Redação Final para trazer os principais debates legislativos dessa quinta-feira aqui no nosso Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tudo que foi abordado, então, pelos parlamentares do Estado nessa sessão ordinária de quinta-feira. Então, vamos, então, à ordem do dia. Hoje foi votado, então, o projeto de lei número 287 de 2024, que se trata aí da mensagem que vem direto do gabinete do governador de Mato Grosso do Sul. Altera a redação do anexo 5 da lei número 4.488, de 3 de abril de 2014, nos termos que menciona, então, também o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos à próxima tela para prosseguir com as atividades parlamentares. Também na ordem do dia de hoje, 5 requerimentos, 19 indicações, uma moção de congratulação e também a moção de pesar, que foi incluída durante a sessão de hoje por conta do repúdio dos deputados estaduais acerca da morte da jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, que foi brutalmente assassinada pelo ex-noivo. E é um caso que tem chocado aí Mato Grosso do Sul ao longo de toda a manhã de hoje, mas é o segundo caso registrado de feminicídio em Mato Grosso do Sul. E o deputado Gerson Claro, presidente aqui da nossa Casa de Leis, abriu a sessão falando sobre esse caso de feminicídio brutal aqui no nosso estado, repudiando o acontecimento, relatando como aconteceu a ocorrência. Nós aqui da imprensa estadual de Mato Grosso do Sul recebemos a notícia de que ela havia sido internada na Santa Casa, então, na noite de ontem, após ter sido esfaqueada pelo ex-noivo, e acabou não resistindo aos ferimentos. Então, aqui na nossa tela, a foto da Vanessa, jornalista, servidora pública, o nosso pesar pela morte da colega jornalista e também por esse caso brutal de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Mais um caso. Vamos acompanhar, então, a fala do presidente da LEMS. Senhores jornalistas, membros da imprensa, dia muito triste para a gente iniciar a nossa sessão. Deputado Pedro Kemp, nós temos feito... E aí fizemos o ano passado um trabalho muito firme com a campanha Todos por Elas, com a presença da doutora Jaceguara, da primeira-dama Mônica aqui, das deputadas. Nós estamos nos aproximando de 8 de março, Dia da Mulher, e nós temos a notícia hoje em todos os jornais da morte por um feminicídio, da morte da jornalista Vanessa Ricarte. Essa moça foi esfaqueada no dia de ontem, foi para a Santa Casa e faleceu essa noite. Mais uma vítima de feminicídio. Nós temos notícia que só esse ano é o segundo caso, é o primeiro caso aqui na capital. Então, nós, de novo, reforçando a necessidade de mantermos um trabalho de conscientização e de indignação da nossa parte com relação ao feminicídio e a esses crimes de violência contra a mulher. Fica registrado em nome da casa a nossa tristeza e o nosso pesar pelo falecimento de maneira trágica da jornalista Vanessa Ricarte. E por mais que a gente tente encontrar as respostas adequadas, é difícil de entender como que um crime como esse continua acontecendo no nosso estado e também no Brasil. E a gente vai continuar repercutindo o caso. Muito bem, durante a sessão de hoje, os deputados estaduais continuaram debatendo outros temas importantes para Mato Grosso do Sul. Inclusive, o deputado Pedro Kemp, do PT, fez uma indicação ao governo do estado, pedindo aí uma parceria com entidades e escolas que destinam aí o seu trabalho à educação especial para que continuem prestando o melhor serviço ao público-alvo. Vamos acompanhar. Quero esclarecer aqui que sempre houve uma parceria entre o governo do estado e as entidades filantrópicas que atendem as pessoas com deficiência na área da educação. E durante muitos anos o governo cedeu profissionais, cedeu principalmente professores para essas entidades. A partir do ano passado, o governo deixou de convocar professores
e passou a repassar recursos financeiros para que as entidades contratassem diretamente esses professores. Portanto, no início do ano letivo, há uma insegurança muito grande por parte das entidades na renovação dos contratos. Tem daqui a pouco uma negociação salarial, tem o início do ano letivo, uma série de procedimentos administrativos, burocráticos, que acabam, inclusive com atraso de repasse financeiro, que acabam gerando uma série de problemas para as entidades. E o que nós queremos, portanto, endossando aqui a reivindicação do Fórum das Entidades, é que o governo do Estado regulamente, de uma vez por todas, essa parceria com as entidades e através de um projeto de lei a ser encaminhado para esta casa, para que nós possamos ter regras claras, definidas, e que as entidades possam se programar todos os anos, no início do ano letivo, e dessa forma acabar com essa insegurança que hoje reina sobre as entidades da educação especial, que prestam um serviço inestimável à sociedade no atendimento a crianças, adolescentes com deficiências múltiplas, que só elas mesmo atendem de forma especial e com muita qualidade. E o deputado Antônio Vaz também fez uma indicação ao governo do estado para que garantisse tratamento de saúde aos moradores de rua, tendo em vista que é uma população mais vulnerável a todo tipo de doença, que vai desde a dengue até também a dependência com as drogas. Então, ele pede uma atenção justamente para reduzir os índices de atendimentos nos hospitais públicos. Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Manuel da Costa Lima, no bairro Guanandi, nesta capital. Essa proposta foi encaminhada diretamente do gabinete parlamentar através do senhor Rafael Oliveira. Está ocorrendo a concentração de um grande número de moradores em situação de rua. Essas pessoas enfrentam extrema vulnerabilidade social, muitas delas lidando com a dependência química. A situação se agrava ainda mais devido ao grande acúmulo de lixo que se espalha pela margem do córrego nas proximidades, em decorrência da moradia desses moradores em situação de rua. Essa realidade cria um ambiente insalubre e propício para problemas de saúde pública e o acúmulo de mosquito da dengue. É fundamental que sejam oferecidos atendimentos e acolhimento a esses moradores em situação de rua, com a finalidade de oferecer-lhes alternativas de abrigo digno e acesso a tratamentos de saúde, sobretudo para aqueles que enfrentam a dependência química. E agora eu volto a falar sobre o caso da morte, o caso de feminicídio da jornalista Vanessa Ricardi, de 42 anos, jornalista e funcionária pública. O deputado e primeiro secretário aqui da casa, Paulo Correia, se manifestou a respeito do tema, considerou aí um crime bárbaro, uma vez que ela era cônjuge, né, era ex-noiva do autor do crime e por conta de um relacionamento que não deu certo, no momento que foi pegar os pertences em casa, ela foi esfaqueada pelo autor do crime. Então, o deputado Paulo Correia também se manifestou a respeito do tema. Também me somar a esse repúdio, mais do que uma moção de pesar, uma moção de repúdio contra uma pessoa que 6 mulheres diferentes, todas com medida protetiva, e aí uma faca tira a vida da jornalista Vanessa Ricardi, de apenas 42 anos, numa covardia brutal. Então, eu queria também deixar registrado que nós temos que ser um pouco mais firmes, Coronel Davi, deputado Coronel Davi. O cara tem medida protetiva, na próxima mulher que ele aprontar é preso. Temos que prender esse bicho, porque na 6ª mulher o cara matou a jornalista aqui, e numa covardia impressionante.
E a gente não para, né, de receber informações a respeito desse tema. Tudo indica que na noite anterior os vizinhos também tivessem presenciado ou escutado uma espécie de gritaria e briga entre o casal. Ela, inclusive, entrou com uma medida protetiva junto à Polícia Civil, mas infelizmente acabou morrendo por conta do feminicídio. O deputado Coronel Davi repercutiu, foi um dos deputados a repercutir o tema durante a sessão. Há muito tempo ele comete crimes de violência contra a mulher. E acho, senhor presidente, que discurso não vai resolver o problema. Essa casa tem que cobrar efetivamente ações e medidas dos órgãos que têm por responsabilidade cuidar desse tipo de assunto. A gente tem que verificar o que foi feito na Casa da Mulher Brasileira, o que foi feito pela delegada que cuida da violência doméstica, o que foi feito pelo Ministério Público, que cuida desse assunto também, e a gente cobrar, senhor presidente. O que não pode é esta casa ficar todos os dias lamentando mais uma morte. Quem será a próxima? Só isso, senhor presidente. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, a deputada Gleice Jane, quando abordou o tema durante a sessão, ela comentou a respeito da falta de confiança da população nas medidas protetivas. Me assusta ver que nós temos uma pessoa com essa quantidade de denúncias, uma mulher faz uma denúncia, pede medida protetiva de manhã e ela é assassinada à tarde e o assassino sequer foi informado que tinha medida protetiva. Nós temos um problema, nós precisamos debater isso. E acho que nós não vamos mais debater o Plano Estadual de Segurança Pública, porque aqui nessa casa nós autorizamos a Secretaria de Segurança Pública a tomar decisões sozinha, inclusive na época com a justificativa de que a segurança pública ia muito bem, obrigada. Mas vai bem para quem? Nós temos aqui alguns depoimentos do jornal A Hora, Jornal da Hora, que o jornalista Arthur Mário fez uma enquete e várias mulheres vieram até a enquete e falaram como elas se sentem diante do Estado e da proteção que elas têm. Eu vou ler aqui para vocês só algumas. Bom dia. Na minha opinião, como mulher, eu acho que a Delegacia da Mulher não funciona. Essa medida protetiva não dá garantia nenhuma. Eu costumo falar que não deve confiar nunca nela, porque a maioria dos assassinatos acontece com medida protetiva. Eu, como mulher, não confio na Delegacia da Mulher. Isso é muito sério. É muito grave o que nós estamos vendo aqui como depoimento das mulheres. Uma outra ouvinte. Bom dia, Arthur Mário. Essa medida protetiva é uma grande piada, isso não funciona, nunca funcionou. Tem que ter mais seriedade das autoridades com esses covardes e agir imediatamente. Houve a denúncia. Ninguém vai denunciar por brincadeira. Então denunciou, investiga, pega as provas e já arrepia com esses covardes. As mulheres, aqui tem várias denúncias, eu não vou ler todas aqui, mas várias mulheres dizendo que não se sentem protegidas pelo Estado. O Estado não está protegendo as mulheres. Então, quando a gente diz a segurança pública do Estado do Mato Grosso do Sul vai bem, eu pergunto, vai bem para quem? A deputada Mara Caseiro também repercutiu o tema, enalteceu a história de vida da funcionária pública e jornalista Vanessa Ricarte. Ela, junto com os demais deputados, o deputado Paulo Correia, votaram uma moção de pesar na sessão de hoje, lamentando a morte da jornalista. Mas eu trouxe, senhor presidente, uma moção de pesar, né, a essa mulher que cumpriu com toda a sua competência. Vanessa Ricarte tinha 42 anos de idade, 42 anos, era jornalista e servidora pública do Ministério Público do Trabalho, cheia de sonhos, rodeada de amigos, que em decorrência de desígnios que só entenderemos quando chegarmos aos céus, foi convidada a morar junto com Deus, nosso Pai. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que, por ordem do presidente, deputado Coronel Davi, deputada Mara Caseiro, senhores e senhoras deputados, se Vossa Excelência permitir, nós já incluímos para ser votada a moção de pesar hoje, está sendo feito aqui pela Casa. Ótimo. Então, em nome de todos os senhores e senhoras deputados, se a senhora me permite. Com certeza.
certeza, senhor presidente, com certeza. Okay. Acho que é o mínimo dos mínimos que a gente pode fazer neste momento. A providência que Vossa Excelência falou e o Coronel Davi também. Exatamente. A gente ser mais duros, um tipo de crime desse, porque efetivamente era a 7ª na fila. O cara fez isso com 6 mulheres anteriores. Então, esse cara é um assassino. E então, tem muitas ocorrências. Tem um tratamento diferenciado. Tem muitas ocorrências, presidente, que até o Coronel Davi estava me mostrando, não só de violência doméstica, mas de outros tipos de crimes cometidos por essa vítima. Então, chegou lá, fazendo um BO. Acho que o mínimo é que tinha que falar para essa vítima, olha, é perigoso, hoje você fica bem longe, distante, entendeu? Tipo assim, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Então, é algo que realmente a gente tem que discutir melhor. Bom, e antes de terminar, já que nós estamos repercutindo esse tema, o Caio, que é o ex-noivo da Vanessa e que deu as facadas nela, que resultaram na morte da jornalista, ele foi preso em flagrante logo após o crime. Ele já acumulava 11 registros por violência doméstica. Ele foi preso e levado à DEAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Só que a Vanessa foi a primeira vítima de feminicídio de Caio, que já colecionava todos esses registros de violência doméstica, inclusive com a medida protetiva que ela havia expedido na noite anterior. E é lamentando muito esse caso que a gente termina o Redação Final, então, dessa quinta-feira. Amanhã, na programação da TV Alemes, você acompanha a partir das 8h30 da manhã o Jornal Parlamentar, com resumo das atividades debatidas aqui na nossa Casa de Leis, dos trabalhos dos deputados estaduais. Continue acompanhando a nossa programação na TV Alemes e também no YouTube Assembleia de MS. Mais informações você acessa lá no nosso site, al.ms.gov.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau.